Roteiro do 8º dia de oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001-2023. A Comissão Parlamentar de Inquérito inicia mais um dia de oitivas, ressaltando que ainda permanece na forma restrita, participando somente os envolvidos e, em caso, seus respectivos advogados, servidores do Legislativo e vereadores que quiserem acompanhar a sessão. Deixando claro que a sessão está sendo gravada e, após concluída a fase inquisitiva, será disponibilizado para dar transparência e publicidade à população. Quero esclarecer aos vereadores presentes que a conduta de conversar com o investigado, com a testemunha, é proibida. Os vereadores terão o direito de fazer perguntas, porém, essas serão direcionadas à comissão que repassará ao depoente. Conforme determina o regimento interno, em seu artigo 23.203, somado ao fato da decisão dessa comissão sobre o sigilo, é proibido o uso de celulares dentro da Câmara Municipal neste momento. Portanto, solicito a todos que sejam desligados. Boa noite a todos. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essa oitiva se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Hoje, abordando o furto da máquina da reta escavadeira, voltamos a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo aos depoentes e à comissão. A comissão desde já agradece o comparecimento do jovem Lucas. Solicitamos que desligue seu celular, bem como seu advogado, por ser norma regimental prevista no artigo 23 e 203. Você está sendo ouvido, Lucas, como testemunha. Por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina o artigo 342 do Código Penal e artigo 203 do Código de Processo Penal. Nesse momento, peço que fale para essa comissão seu nome completo, sua idade, profissão, onde exerce sua atividade profissional, se tem algum grau de parentesco, se é amigo íntimo dos envolvidos ou inimigo desses. Boa noite. Meu nome é Lucas Clismo dos Santos. Meu cargo atual é motorista. Por favor, cadê? A sua idade? Tenho 23 anos. Local onde está atuando hoje? Atualmente trabalho na saúde. Senhor relator, quer fazer alguma pergunta? Questão de ordem, senhor presidente. Você pode nos dizer o endereço do senhor completo? Onde o senhor mora, por favor? Moro na... Lucas, por favor, você já informou o nome do seu nome completo. Eu gostaria que você me informasse o nome do seu pai, dos seus pais. Sua função no Poder Público Municipal e desde que ano trabalha na Prefeitura? Eu trabalho desde de fevereiro de 2021. Lucas, você como responsável por executar os serviços de retroescavadeira, você tem quais carteiras de motorista? Há quanto tempo você possui habilitação? Quais os cursos de especialização de operador de máquinas você tem? E a comissão solicita a apresentação de seus documentos de habilitação para cópia e arquivo. Eu tenho, quando iniciei a trabalhar, eu tenho a habilitação categoria B e tenho os documentos da máquina, que foi feito o curso, tudo certinho, com as NR e segurança. Para trabalhar na máquina, não necessita da categoria maior, C ou D. A B já estabelece. Posso trabalhar com ela, na máquina. E quanto à cópia dos cursos, se precisar eu trago novas cópias, mas a prefeitura, quando eu fui contratado, pediram todas as cópias dos documentos. Está tudo registrado. Você já tinha prática em trabalhar em retroescavadeira quando você foi contratado aqui pela prefeitura? Sim.
Lucas, no dia 25 de fevereiro de 2022, antes de você começar o seu serviço, você verificou a quantidade de combustível que teria para trabalhar? Esse dia de 25, qual dia? Referente a quantos dias antes do sumiço da máquina? Eu já não me lembro, recordo direito qual dia. Segundo que consta, foi o último dia de trabalho da Último máquina. dia de trabalho? É. Ah, sim. Como a máquina não tem um contador de combustível funcionando, então a gente tirava a tampa e batia no olho. Eu acreditava que tinha uns 4 dedos de combustível. Praticamente não tinha como ir muito longe com a máquina. E há quanto tempo o senhor trabalhava com essa máquina, senhor Lucas? Até desde o dia que sumiu, acho que foi mais de 2 anos, mais ou menos, né? Desde quando foi contratado. Tá. Não sei quanto tempo que bate aí. Então, cerca de 2 anos. Então, o senhor já tinha uma certa experiência em quanto de combustível ela gastaria por hora, por exemplo. Sim. O senhor tem ideia de quantos litros de combustível ela gastaria por hora? Por hora, não. A gente trabalha em questão de dias. A máquina com tanque cheio, você trabalha 3 dias, tranquilo com ela. Isso aí seria 8 horas cada dia, mais ou menos? Sim, sim. Isso aí em quilômetros o senhor pode... Eu não tenho como... vamos supor, seria 1 litro por quilômetro? Não tem, porque a máquina não é por km, é por hora que ela conta. Então Pela não experiência tem do como, senhor... Eu não sei, não posso afirmar. Uma não outra tenho certeza. máquina assim que o senhor já teve contato, o senhor não sabe? Eu não posso afirmar, não tenho certeza. Lucas, normalmente ocorria o fato das máquinas ficarem guardadas em fazendas por falta de combustível? Não, a questão no caso seria o serviço. Como a distância era muito longe para vir de máquina até a sua garagem, e como o serviço é um serviço de serviço de grande acompanhamento, demora vários dias, então a máquina geralmente ficava em residências já conhecidas. Então você conhecia bem o proprietário da Fazenda dos Campos? Não, eu não conhecia ele, quem conhecia era o meu chefe, o encarregado. O seu encarregado seria quem? O seu Leandro, conhecido como Linguiça. Foi ele que autorizou que essa máquina ficasse lá? Sim. O senhor sabe nos dizer se o senhor prefeito sabia disso? Eu não tenho certeza, eu acredito que sim. Não tenho como afirmar. Essa reta escavadeira havia sido consertada pelo senhor Gilmar no dia anterior? Eu acredito que sim. Faz muito tempo já, eu não consigo lembrar, mas eu acredito que ele tenha ido lá sim, mas acho que não no dia anterior, acho que alguns dias antes. Eu não me recordo com firmeza, com clareza. O senhor podia informar para a gente, quando o senhor largou a reta escavadeira lá, ela estava estragada ou ela estava funcionando? No meu último dia de serviço, ela estava funcionando perfeitamente. Podia falar por que seu pai pegou a chave no posto do Dino e levou lá para consertar ela? Esse fato aí que ele foi lá consertar, eu não fiquei sabendo. Acredito que tenha sido meu encarregado que tenha conversado com ele e visto. O senhor ficou sabendo que o senhor Gilmar pegou o carro num feriado e foi lá consertar a máquina. O senhor ficou sabendo? Não, quando meu pai é chamado para algum serviço, a gente não chega a conversar. Cada um faz o que tem que fazer. Só o senhor que operava a máquina na época? Eu operava e o encarregado, ele, para me dar o auxílio do que ele queria que ser feito, ele só chegava, ensinava, fazia o começo e eu terminava o resto. Ele só esclarecia. Então o senhor não se recorda dessa máquina ter sofrido alguma manutenção um dia antes do Ela sofreu manutenção, mas eu não posso ser com clareza que seja um dia antes. Pode ter sido 2 dias antes, entendeu? Eu não tenho certeza. Já faz muito tempo. Tá. E o senhor se recorda de quem que estava presente no momento dessa manutenção? O encarregado, eu acredito que algum dos motoristas de caminhão que estava lá, eu não sei se era o motorista Aurélio ou o Juliano, porque geralmente quando vai
um caminhão para dar suporte, para carregar de terra, o encarregado para vistoriar o serviço e eu como operador. O senhor estava lá acompanhando? Sim, eu O estava senhor lá. não viu o senhor prefeito lá, o senhor Marcos da Emater presente? Esses foram dias atrás, não Não no dia que o senhor Gilmar estava lá fazendo manutenção. não me recordo, não recorda. posso afirmar. E essas ferramentas ficaram na máquina? Se ele levou alguma ferramenta, eu não sei, mas a própria Retro já tinha algumas ferramentas ali, que a gente já usava para poder fazer a vistoria de alguns equipamentos. Aí se ele chegou a levar mais alguma ferramenta ali, eu não posso recordar, porque geralmente fica no canto da máquina, ficava corda, um martelo, alguma coisa para a gente poder mexer. Então, às vezes pode ficar no meio deles e eu não posso Mas lembrar. ele então não avisou o senhor que essas ferramentas estariam lá, se precisasse depois de alguma manutenção mais superficial, vamos dizer assim, para o senhor usar. O senhor Gilmar não informou isso para o senhor? Não me Não. recordo. Já era de costume as máquinas da prefeitura ficarem guardadas em propriedades particulares? Sim, por causa da demanda do serviço. Por ser um lugar longe e serviço de vários dias contínuos, ficavam lá. E com quem estava as chaves da ignição da retroescavadeira no dia do furto? Estava comigo, na minha casa. A prefeitura nunca teve ferramenta para consertos de máquinas, dessas máquinas? Ferramenta, sim, na oficina. Como assim a senhora quer dizer? Se no caso da reta escavadeira e de outras máquinas, a prefeitura tem ferramenta para consertar, caso essas máquinas estraguem em locais distantes? Tem ferramenta. Na ordem, senhor presidente. Depois que foi furtada a máquina, a chave continua com o senhor ou o senhor entregou para o prefeito? Entreguei ao meu pai, que acredito que ele tem deixado, acho que na oficina. Em momento algum, o senhor Leandro, o senhor prefeito, pediu as chaves para você depois do furto da máquina? Não, chegaram, acho que a perguntar para mim e do jeito que eu respondi para vocês, eu respondi para eles. Que a chave estaria com seu pai? Na oficina. Senhor Lucas, por ter sido o último responsável a usar a máquina, você respondeu por algum processo administrativo? Após o furto da máquina? Fui a prestar meu depoimento à Polícia Civil, até então fiquei afastado, dirigindo veículos, levando o pessoal da zona rural para seu serviço. Mas processo administrativo aqui de cima do pessoal da prefeitura, ninguém chamou o senhor para responder nenhum processo? Não, aqui na prefeitura ninguém me chamou não, só na Polícia Civil para prestar depoimento. Você, como motorista da reta escavadeira, o senhor sabia a quantidade de combustível que poderia ser gasta em 8 horas de serviço? Como repito, a gente se baseia em dias. A máquina, em 3 dias de serviço, ela zera o tanque. O senhor sabe qual que é a capacidade do tanque da máquina? De litros? Não tenho como afirmar para o senhor. Era de conhecimento do senhor prefeito que essa máquina havia ficado na Fazenda dos Campos? Não posso afirmar. O encarregado, sim, ele sabia. Mas o prefeito, não posso afirmar que ele sabia. E era o senhor que abastecia no posto essa máquina algumas vezes? Sim, quando a máquina já estava aqui na cidade, para fazer o serviço na roça, antes de ir, a gente abastecia ela, sim. Aí, toda vez que abastece, tem que assinar a nota. Sim. O senhor não se recorda, então, de quantos litros o tanque dela tinha capacidade? Mesmo assinando ali, o senhor não via a quantidade de litros? Quem já botava os litros é o próprio o funcionário, com o litro e o valor. Eu só botava depois a demanda e assinava. Mas de recordar, eu não recordo. Mas já me davam preenchido correto. Senhor abastecia, mas o senhor não conferia quanto que cabia no cubo, no tanque? O senhor não... Não, eu posso ter chegado assim sempre a olhar, só que eu não vou recordar, que já faz muito tempo.
Mas o senhor assinava, mas conferia a bomba na nota, se batia certo. Isso, eles assinavam, eles primeiro colocavam a quantidade de gasta, quanto que foi abastecido, o valor, depois eu complementava com o meu nome, a minha assinatura e a data. Mas o senhor conferia na bomba e na nota se batia certinho, se não tinha autorização, nada. Porque eu lembro, você bate o olho ali, já assina ali, você vê certinho. Você comunicou ao prefeito e seu encarregado sobre a possibilidade desta reta escavadeira ficar no feriado de carnaval guardado na Fazenda dos Campos? Não, eu só obedeci a ordem do encarregado, a máquina para deixar lá guardada, que depois a gente voltar para o trabalho de serviço. Então foi a ordem do senhor Leandro, a máquina ficar lá. Sim, deixar ela armazenada no local lá. E você comunicou também ao seu encarregado que havia acabado o combustível e que seria necessário a máquina ficar naquele local? Não, mas provavelmente acho que eu iria lembrar e já ia, antes de a gente ir para o serviço, a gente levava um galão de combustível para abastecer lá no local. E nesse dia você não tinha levado um galão de combustível? Para abastecer, no caso? Não, quando eu deixei a máquina lá, já estava no finalzinho do combustível e fomos embora. Já tinha usado esse galão? Não, o galão a gente, se for abastecer, deve ter abastecido vários dias antes já, mas já estava no finalzinho. Existe uma chave reserva para a reta escavadeira? Eu não tenho ciência, só se o almoxarifado souber responder. E só a chave dela conseguiria ligá-la? É uma chave comum, não é aquela famosa chave falada criptografada. É uma chave comum, qualquer um podia ligar. Ainda mais ela é uma máquina de cabine aberta, qualquer um podia com uma lixinha, sabe? É uma máquina fácil. Você tem alguma suspeita de quem levou a máquina? Não tem. Sabe dizer se esse tipo de furto já havia acontecido no município antes? Não. Nunca ouvi falar, não me recordo. Antes de trabalhar como operador de máquina, qual era a sua função? Então, no caso, eu já não trabalhava na prefeitura. Eu comecei a trabalhar na prefeitura como operador. Antes disso, eu trabalhava como motorista de caminhão toco, menos de 3.500 quilos. Depois de quantos dias após o furto, você foi prestar depoimento? Não me recordo, não posso afirmar. Você voltou ao local do furto? Quando acabou o feriado, eu acho que um dia depois do feriado, a gente foi prestar um serviço ali perto ali no Mato Dentro, e o encarregado pediu para mim ir lá buscar essa máquina. Fui eu e mais um motorista, que eu não me recordo quem era, mas o ajudante, que era o Vicente, que hoje já está fora da prefeitura. Quando foi roubada essa máquina, o senhor prefeito esteve no local? Eu acho que ele foi, que eu avisei meu encarregado após o sumiço, eu acho que o encarregado entrou em contato com ele, mas eu não lembro se ele chegou a ir lá, porque eu já não estava mais no local, eu já estava com o encarregado, já estava na cidade, esclarecendo com ele sobre a situação. Então, quando você foi trabalhar, chegou no serviço, não achou mais a máquina. Aí o senhor ligou para o Leandro que não estava mais no local. Sim. Aí o senhor ficou lá, o senhor veio embora, ou o senhor participou de alguma coisa? Quando a máquina já não estava lá, eu fui ao dono dessa fazenda, perguntar se caso ele já tinha visto alguma coisa ou ouvido, porque ele então estava surpreso. O senhor não sabe se a polícia foi lá, se o prefeito foi, eu não estou sabendo de nada. Não. O senhor falou que o senhor foi perguntar para o
o proprietário da fazenda? Sim. Aí o senhor pode nos dizer o que ele falou para o senhor? Ele, com as palavras dele, ele disse que ouviu um barulho de máquina, mas não chegou a ver, porque a casa dele, a frente da casa, fica tampada por árvores. E ele não chegou aí procurar saber, porque ele achou que podia ser algum funcionário da prefeitura pegando para fazer alguma coisa, um serviço extra ou mesmo caminho. Então ele disse que ouviu o barulho da máquina, mas não chegou aí e ver. E ele informou para o senhor que dia que foi isso? Eu não posso afirmar com clareza, mas foi durante o feriado. No domingo? O senhor não se recorda? Eu não posso afirmar. Você respondeu a algum processo administrativo do furto da reta escavadeira? Como eu disse, eu só fui na Polícia Civil prestar depoimento, a prefeitura não me chamou, e continuei dando continuidade como serviço. Qual penalidade o prefeito aplicou em você mediante o fato da máquina ficar guardada em uma fazenda distante e ser furtada? Ele te deu alguma penalidade? Não, porque até então está sendo investigado, né? Por ser um objeto de patrimônio público, quando você guardou a máquina que foi buscar no local e não poderia ter retornado ao posto de gasolina para buscar combustível, porque normalmente alguém vai te buscar. Buscaria, no caso, vocês que trabalham na máquina, correto? Sim. Vocês não podiam ter vindo pegar um combustível para trazer essa máquina embora? Não, porque até então, como a máquina já estaria guardada na fazenda, né? A gente não chegou a preocupar, porque é um lugar seguro, né? Soledade nunca teve queixa de furto, nem sumiço de nada. E o senhor Gilmar, seu pai, chegou a comentar com você que no dia 28, na segunda-feira, esteve no local e recolheu as ferramentas do compartimento que ela estava guardada? Após a situação, depois do furto, ele chegou a comentar que recebeu um pedido para ir lá arrumar a máquina, não sei se foi o posto, pegar alguma coisa no posto, uma ferramenta, e foi até então resolver o problema da máquina. Não, mas eu falo assim, ele foi lá buscar as ferramentas que ele tinha deixado guardado no compartimento da máquina. Ele chegou a comentar com você que no dia 28 ele teria ido lá? Ele chegou a comentar comigo, agora eu não consigo lembrar realmente, já faz muito tempo, não lembro com detalhes a situação. Mas ele comentou comigo que antes teve a ida lá para fazer alguma coisa. Não, a manutenção... O posto tinha pedido para fazer. Sim, mas para buscar as ferramentas que ficaram guardadas, ele chegou a comentar com você? Eu não posso recordar, não posso afirmar. Quem foi a pessoa que te buscou no final do expediente? Acredito que estava encarregado e mais o motorista, não sei se era o motorista da Kombi ou do caminhão, que já levou a turma embora. Por quantas horas você costumava trabalhar na zona rural? A gente ficava praticamente o serviço inteiro. Das 7 até as 11, voltava para almoçar, meio-dia em diante, voltava e ficava no serviço. Vocês têm uma convivência boa, você com seu pai? Sim. Vocês chegaram a comentar sobre o furto da máquina? Sim, pessoalmente, dentro de casa, chegou a conversar, explicar alguns detalhes. Você pode dizer a conversa, qual foi? Eu não me recordo direito da conversa, então posso falar alguma coisa que esteja fora do depoimento que eu prestei na Polícia Civil. Tá. E o senhor tem conhecimento de algum outro furto de reta escavadeira no nosso município? Nenhum. Senhora presidente, só voltando ao início, foi requisitado o documento do senhor Sim.
Lucas para fazer a cópia, então eu gostaria Sim. que a senhora pedisse a ele. Senhor Lucas, o senhor tem algum documento aí com o senhor nesse momento? Carteira de motorista? Tem, O senhor pode nos emprestar para a gente fazer uma cópia, por favor? sim. A cópia da minha carteira de habilitação de marca, como eu já não trabalho mais com ela, então ela pode estar vencida, certo? Caso necessite, tem o certificado na minha casa também.
Deu certo. Eu peguei lá, foi. Não me lembro o que aconteceu.
Senhores vereadores, vocês têm mais alguma pergunta para repassar para a comissão? Boa noite, senhora presidente, boa noite Boa a todos. É de conhecimento de todos que quando era feito o serviço na imigração, no bairro da imigração, a máquina ficava, quando ficava no local, ela ficava na casa do São Paulo Zaú. Agora eu gostaria de saber o motivo que a máquina ficou na fazenda dos Carneiros, né? E quem que falou para que a máquina ficasse lá? De quem foi a ordem para a máquina ficar nesse local e não lá na casa do São Paulo? O porquê ela ficou nesse local e da onde partiu essa ordem? Só isso. Obrigado. Senhor Lucas, o senhor podendo responder que sempre a máquina ficava na propriedade, né, do São Paulo Isaú, e dessa vez mudou de local para outro proprietário, e de quem partiu a ordem? A máquina ficou nessa novo local, não no São Paulo Zou, por causa da distância. Acho que chega a ser uns 4 ou 5 quilômetros de distância. E a máquina, como ela não é um carro, anda bem devagar, lento, já era final de serviço, como já estava de costume de deixar na fazenda do rapaz, permaneceu lá. Pois nunca teve nenhuma queixa de nada de errado acontecendo, então não vieram mal. E é a ordem que foi pedida do seu Leandro, o meu encarregado. Tem mais alguma pergunta? Pode fazer, senhor vereador. Então, a informação que a comissão já obteve aqui por outras testemunhas, que a máquina ficou lá devido à falta de combustível, é falsa. Então, ela ficou devido à distância de onde ela estava da casa do São Paulo, não pela falta de combustível. Ambas as coisas. Eu vou repetir a pergunta dele. Ele está perguntando se a máquina ficou lá devido à distância ou à falta de combustível. Primeiro foi pela distância. O combustível em si também já era uma base, mas não cheguei nem a comentar, porque já estava no fim mesmo. Quando o próximo serviço que a gente fosse para lá, provavelmente ia levar combustível para alimentar a máquina. O senhor acabou de relatar que não chegou a comentar a questão do combustível. Então, como todos sabiam que a máquina estava sem combustível? Porque eles podiam simplesmente ver o bocal da máquina, do combustível, desosquear e bater o olho, porque a gente não trabalha com medidor. Essa máquina não tem quilometragem rodada? Ela tem o funcionamento seu das horas, mas o medidor do painel de combustível não funcionava. Segundo informação, senhor Lucas, essa máquina se locomoveu uns 4 quilômetros até ela ser carregada, né, numa carreta, segundo as informações. Então, o senhor acredita que essa máquina teve que ser abastecida para percorrer esse... Eu não sei, tenho certeza do local onde foi pega, onde foi embarcado, né? Porque é tudo uma questão. E a máquina, sim, se o rapaz tiver muita sorte, ele pode ter ido longe com a máquina. Então, por falta de combustível, pelo ela meu não ficou conhecimento, ali. pelo um limite de combustível ali, é melhor nem andar e nem ligar a máquina, entendeu? Ou a pessoa andou, se arriscou, entendeu? Pelo meu conhecimento, de bater o olho e ver, tem vezes que você não compensa você andar com a máquina, andar mais para lugar nenhum, nem sequer trabalhar com ela. Mais alguma pergunta, senhores vereadores?
A dúvida que eu fiquei agora é novamente com a resposta. É que ele disse que qualquer um pode abrir e olhar até o combustível que está na máquina. Até então, ok. Só que o operador de máquina é ele. Quem mais da prefeitura que exerce essa função para dizer que a máquina está sem combustível, senão o operador que está operando a máquina? Ficou meio estranho. Só isso. Senhor Lucas, no caso, o único operador de máquinas na época da prefeitura era o senhor, correto? Ou tinha mais outro operador de máquina? Era eu. Então, esse local que o senhor falou que abre a máquina, né, e vê a quantidade de combustível que tem, ela não tem uma chave, aquilo ali fica aberto, é fácil acesso para qualquer pessoa abrir aquilo ali e ver se tem óleo, se não tem? Eu acredito que ela possui é uma base que fecha ali o bocal e passa um cadeado, mas como por serviço, ela acabou se quebrando, então é uma rosca, igual uma tampa de refrigerante, entendeu? E pela minha ausência, se não estiver perto da máquina, outra pessoa quiser, ela podia olhar, ver, entendeu? Mais alguma pergunta? Senhor Lucas, a gente agradece a sua presença. Se necessário for em outras oitivas, a gente vai chamá-lo para prestar esclarecimento para essa CPI. Obrigado pelo movimento de vocês.